Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos chegando aqui para mais um episódio do podcast do Sindicato Metabase. É o Metabase na cidade. E eu já quero pedir aí a nossa grande audiência, você que nos acompanha, que acompanha nossos conteúdos, você possa curtir, compartilhar aí esse vídeo, ative o sininho, siga nosso canal aí no YouTube, para que todas as vezes que um conteúdo relevante, esses bate-papos que a gente tem aqui, uma vez por semana sair, estiver no ar, você possa ser notificado e compartilhar esses vídeos aí para que eles possam chegar, todas essas informações, todas essas atuações do Sindicato Metabase, todos os assuntos que a gente fala aqui, possa chegar aí a todos os cantos da galáxia, né? E hoje nós estamos recebendo aqui pessoas muito importantes, né, convidados, né, mais uma vez, para trazer um bate-papo relevante, para trazer muita informação, para falar mais um pouco, continuar falando, né? No último episódio a gente falou aí sobre essa questão do Setembro Amarelo, a Bruna esteve conosco aqui, psicóloga, a Céfala, nossa responsável técnica aqui da nossa clínica. Você que não assistiu, quero te convidar aí, volta aí, vê o episódio anterior, tem muita informação bacana. E continuar falando sobre o Setembro Amarelo, hoje nós estamos recebendo aqui, né, apresentar para vocês já os nossos convidados. A gente está recebendo aqui a Ira Maia, que é analista de saúde, né, aqui na cidade de Catalão, associada nossa aqui do sindicato, né, representada por nós, trabalha lá na CEMOC. Prazer te receber aqui, Ira Maia, satisfação, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, a oportunidade, agradeço ao presidente Diego, a todos os diretores do Sindicato Metabase pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, né, sobre o Setembro Amarelo. É isso aí, né? Nós estamos recebendo aqui mais uma vez, né, nos nossos estúdios, um profissional da saúde, né, um profissional muito importante aqui, né, na nossa cidade. Estamos recebendo aqui o doutor Heber Rosa, que é psiquiatra, né, doutor? Satisfação receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, né, na nossa sociedade. É isso aí, né? E, como eu já disse, eu já quero pedir você curtir, compartilhar, né, para que esse vídeo, né, tão informativo, para que essas informações possam chegar aí e alcançar o maior número de pessoas, porque o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né, é muito importante, um tema muito relevante, né, doutor? E eu já queria, né, aproveitar aqui a sua presença e queria que você falasse um pouco sobre esse Setembro Amarelo, sobre a importância dessas coisas aí, como é que o senhor vê essas questões do dia a dia, né? Tanta gente, às vezes, né, atentando contra a própria vida, ou muitas pessoas pensando em fazer isso. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente aí sobre isso. A questão do Setembro Amarelo foi criada pela Associação, né, Brasileira de Psiquiatria. E por quê, né? Porque essa questão porque muita gente pensa que isso é uma coisa distante da realidade dele. Isso. E no dia a dia, está na realidade, se você for pesquisar, conversar com as pessoas, faz parte da realidade de muitas pessoas, né? Então, 40 pessoas, né, por segundo no mundo estão tirando a própria vida, né? Então, muitas pessoas, né, pensando em tirar a própria vida, com essa ideação, com depressão. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, junto com outros CVV, com outras instituições, achou necessário tirar desse mundo escuro que é sobre suicídio e passar a falar mais sobre esse assunto, buscar mais falar dele no dia a dia, para as pessoas buscarem saber que isso está na vida de qualquer um, cotidiano de qualquer pessoa. Interessante, doutor, o senhor falar assim, essa questão é um dado enorme, assim, 40... Não, na verdade eu troquei o dado, é uma pessoa a cada 40 segundos, mas mesmo assim, é assustador, são 800 mil pessoas por ano no mundo. É assustador. Como é que você vê essa questão, Ira Maia, você como analista de saúde, está aí diretamente ligado, o que você atribui isso, assim,
esse número tão... Você acha que é a correria do dia a dia? Você acha que é a pessoa querendo atingir uma meta? Como é que você vê isso? Quando nós falamos de prevenção ao suicídio, né, dessa campanha de Setembro Amarelo, é um tema polêmico, né, que gera bastante questionamentos, julgamentos, angústias, mas é um tema crucial para a nossa saúde mental e bem-estar. Então eu acredito assim, que essa correria, né, do nosso dia a dia, essa dupla jornada de trabalho, às vezes como no meu exemplo, né, como mãe, esposa, enfermeira, dona de casa, então assim, essa sobrecarga, né, pode afetar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar. Então eu acredito que por isso que vem aumentando esses números mesmo de doenças, né, relacionadas à questão do estresse, né, dos problemas psicológicos. Isso aí. Doutor, se eu não estou enganado, o tema desse ano é se precisar, peça ajuda no Setembro Amarelo. É possível ajudar a pessoa que já se encontra nesse... Na verdade, faz a diferença? Essa frase é desde a primeira vez, né? Só que esse ano foi dado mais ênfase. Sim, é possível. A maioria das pessoas que tentam, muitas vezes ele busca alguma forma, alguma ajuda, né? Busca alguma pessoa familiar, né? Algum ambiente de saúde. Então, normalmente, tem aqueles mitos, de quem quer, vai lá e faz. Não, isso é mito, igual eu já falei, né? Quem quer, muitas vezes, vive o que a gente chama de ambivalência, momentos de querer, momentos de não. Então, são momentos, nem sempre a pessoa pode ter manter aquele pensamento continuamente, mas tem momentos que aquilo ali é mais forte. Entendeu? Então, se você... Aí, no momento que às vezes a pessoa está mais forte, às vezes ela pode tentar, mas normalmente, quando ela está com aquele pensamento não tão intenso, muitas vezes ela pode buscar alguma ajuda, ter buscado alguma ajuda. E você dá aquela atenção, naquele momento, é crucial. Então, assim, não pense que você não vai ser suficiente para aquela pessoa, para o seu ente querido, para o seu amigo. Ela quer que ela seja ouvida. Então, igual a campanha, precisar, fale, né? Busque ajuda, peça. E isso é para todo mundo no dia a dia. Não só, vou buscar um psicólogo, vou buscar um psiquiatra. Isso é importante, mas a primeira coisa é buscar as pessoas que estão no seu dia a dia. Então, poder falar e a pessoa que vai ser buscar, né? Que a pessoa buscar ajuda, saber ouvir. É isso aí. Doutor, nós sabemos que os sinais de alertas, eles podem ser cruciais na prevenção ao suicídio. Como que nós identificamos esses sinais de alerta em pessoas que estão passando, né, por algum problema emocional? Igual vocês aqui, que trabalham muito com indústria, né, empresas. Bastante pessoas, né? Normalmente começa com a mudança de comportamento. A pessoa passa a se isolar mais, ter no seu discurso muitas vezes a questão de morte, não especificamente em, quero morrer, mas rondar muito esse assunto morte. Ter mudança do humor, né, irritabilidade, começar a ter tristeza, ansiedade. Muitas vezes na empresa, você de repente vê uma pessoa que era uma pessoa extrovertida, de conversar, muda o comportamento, começa a ter comportamento mais retraído, evita certas situações. Tem alguma coisa errada aí. É a pessoa que não passa a não dormir bem, tem mudança dos hábitos de vida, do sono, da alimentação. A pessoa pode diminuir o apetite ou aumentar o apetite, ou passar a ter insônia, ou ter sonolência excessiva. Muitas vezes desconfiar de sintomas de depressão, né? A depressão não é a única causa, mas é a mais comum. Então, a pessoa que passa por situações de estresse alto, perda, luto, então aquelas pessoas têm um risco, né, maior e começa a dar sinais de alerta nessa mudança de comportamento e de humor. Você acha que a própria pessoa, né, quando ela passa algum tipo de estresse, né, ou, como o senhor disse, um luto, alguma coisa, ela, por ela mesma, consegue identificar esses sintomas ou alguém precisa se atentar a essas pessoas? Isso é muito relativo, né? A pessoa, quando tem uma certa experiência de vida, conhecimento, igual muitas vezes eu tenho pessoas que vêm no meu consultório
que, digamos assim, tem experiência de vida com o familiar, então ela mesma começa a notar nela a mudança do humor, né, a questão da tristeza, e saber que aquilo ali não está natural. Não sou assim. Não sou assim. Lógico, quando você tem um quadro reativo, né, perdeu alguém, perdeu um emprego, teve um fator, né, estressor alto, você vai ter a tristeza, você vai ter um momento de ansiedade, é natural. Né, essas reações são naturais do organismo. Mas quando isso começa a ser persistente e manter, você passou por uma situação de estresse aguda ali naquele momento, né, e a situação foi resolvida, mas você mantém triste, mantém ansioso, né, a tristeza vai permanecendo, então a pessoa já tem que notar que não está natural dele, não estou conseguindo dormir bem, estou mais irritado, né, ficando nervoso mais à toa com as pessoas. Então a pessoa tem que se conhecer, saber como é que... para poder buscar ajuda. Hoje mudou bastante, né, as pessoas têm buscado essa, né, ajuda, diminuiu o preconceito com a saúde mental e a psiquiatria. Então as pessoas têm buscado ajuda. Ainda tem muito preconceito com relação às doenças mentais. As pessoas ainda postergam muito, demora muito. Eu pensei que ia passar, eu conversei com uma familiar, o familiar falou, não, isso é de momento. Igual, por exemplo, quando é adolescente, isso é da adolescência. Quando é idoso, igual, por exemplo, as fases extremas da vida são as que aumentam o risco de suicídio. Né? A adolescência, jovem e idoso. Né? Idoso, aposenta, vai deixar de ser uma pessoa ativa, a gente pensa, não, vai a melhor fase da vida, né? Só que a nossa sociedade não está preparada para o idoso. A gente não vive num país que está preparado para quem está ativo. Com certeza. Então, não tem estruturas adequadas para receber o idoso manter uma atividade de lazer, ou até ocupar aquele idoso de alguma forma até profissional, não de ter carteira assinada, mas assim, usar aquela capacidade da pessoa para ele continuar sendo ativo e ter aquela capacidade. Então, normalmente as pessoas esperam que aquele sentimento vai passar rápido. E vai, de repente chega lá com 1 ano, 2 anos de depressão. Tem gente que vem com períodos menores, mas normalmente muitas pessoas demoram a buscar ajuda. Doutor, muitas das vezes a gente fica, né, não sabe como agir diante de uma pessoa em crise, né, com problemas emocionais. O que nós devemos evitar a falar ou a fazer diante dessas pessoas que estão passando por um momento difícil? Você falou, se precisar, né, peça, fale. Então a campanha fala muito sobre essa questão de falar. Aí a pessoa que vai ouvir tem que saber ouvir e engolir seus julgamentos. Né? Então você vai chegar ali meio que de mente aberta, porque você vai lidar com várias situações. Questão, por exemplo, que é muito comum, né, que aconteceu a questão de homossexualidade. Né, as questões, né, que a pessoa sofre com preconceito. Então, a pessoa que vai ouvir tem que aprender a não julgar, não falar frases assim, você está nessa porque você quer, isso é frescura, não, vai lá, você vai melhorar. Aquelas questões que a gente tende a falar, não, você tem força, eu vou melhorar. Normalmente, isso aí eu falo para você meio que chuveiro molhado às vezes. A nossa reação normalmente é essa. Com certeza. Não é que a gente não deva falar isso, que a pessoa tem força, que ela vai sair daquilo ali. Mas, assim, não adianta ser repetitivo naquilo, porque não é o que a pessoa quer. Ela quer ser ouvida, né? Não quer ser julgada durante aquele porquê, o motivo do que ela está sentindo. Isso vai passar rápido. Isso não é falta de fé. Eu vi Isso é interessante. Eu li um texto hoje, coincidentemente, de uma pessoa, não sei se foi no Instagram mesmo, de uma pessoa religiosa. Sim. Que está fazendo uma campanha dentro da igreja dela para a questão de buscar as pessoas buscarem um tratamento. Porque os próprios religiosos têm dificuldade de buscar e as pessoas da igreja veem aquilo com uma falta de fé. Importantíssima essa fala. Né? Então, a questão do trabalho dentro das religiões, entender que aquilo ali advém não só da religião, da falta, ou não é falta de fé, ou porque Deus está me castigando. É uma doença.
A pessoa que tem depressão, ela tem uma doença. Igual você ter uma diabetes, pressão alta. Tem os fatores psicossociais, fatores genéticos que vão, né, intervir naquilo ali. E por mais que a pessoa busque a religião, às vezes, não, eu acho que é um suporte importante. Tudo é um suporte. Família, religião, trabalho. Mas você tem que ir além disso. E as pessoas que estão nesse meio têm que saber ouvir e orientar. Então ela falou que começou a fazer essas campanhas porque as pessoas dentro da igreja tinham medo de falar que tinha pensamento de suicídio, que tinha depressão, para os outros julgarem e falar que ela não estava sendo uma boa pessoa diante de Deus, faltava fé, que estava, né, orando, rezando pouco diante daquilo ali. Ela não estava próximo de Deus, né? Ela estava na igreja pensando em morrer, ela não estava próximo de Deus. Realmente são muitos julgamentos, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião, né, como quem está aí no meio, né, dos trabalhadores, do pessoal, diretamente ligado à saúde, sobre o que o doutor já até comentou um pouco, preconceito do pessoal em procurar ajuda para as doenças da mente. Né? Você ainda vê um preconceito grande ou você acha que a gente devagar está conseguindo superar isso? Realmente ainda existe muito preconceito, mas nós já estamos tendo algumas mudanças. Eu mesma na área da saúde eu percebo pessoas cada vez mais procurando ajuda, né? Então a gente sabe que a gente ainda vai demorar a chegar onde a gente quer, né, atingir as pessoas com essa conscientização, né, de procurar ajuda, mas isso vem melhorando. Eu percebo isso. E quando a gente fala em buscar ajuda, isso é primordial, né? A gente tem que pensar que cuidar da saúde mental, ela é um ato de coragem, de amor próprio, né? E a gente lembrar que a gente nunca está sozinho nessa jornada, que a gente precisa mesmo procurar ajuda, né? Deixar esses preconceitos, esses tabus de lado e pensar, você com a sua saúde mental alterada, você vai comprometer tudo, né? O seu ambiente profissional, né? Seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, vai começar a ter problemas ali, desgastes, e isso vai gerar muitas consequências. Por isso, da importância de cada vez mais conscientizar e quebrar mesmo esse preconceito. Se tem alguma coisa errada, eu estou percebendo algum sinal de alerta, né? Eu percebi que eu não estou bem, que eu estou ansioso, eu estou inquieto, procure ajuda. O tratamento, ele iniciado, né, no início, né, ele foi descoberto no início, as chances de você ter uma melhora, né, uma reabilitação melhor, é muito mais fácil do que você ir deixando o tempo passar e aí depois a gente não conseguir reverter a situação. E até fazer uma adenda aqui, empresas, eu pego muito paciente em questão de empresas, né? Professores, eu falo para você, é o número 1 em quantidade. Mas agora até falando em empresas, eu estava vendo aqui, lembrando aqui que a gente fala, veja filmes, Corrente do Bem, O Amor Contagia. Isso. Raiva, ódio, tristeza, tudo contagia. Então, eu acho que tem que começar de cima para baixo, porque muitas vezes o chefe quer cobrar, não está bem, e está acostumado que antigamente empregado, funcionário, tinha que corresponder e que todo mundo aguentava calado e vivia bem. Hoje não é assim, né? Eu acho que se a empresa quer prevenir questões de doenças mentais, e tem que pensar nisso, porque ainda, infelizmente, tem empresas que às vezes a pessoa fica afastada pelo INSS por doença mental, quando ela volta, ela é mandada embora. Por quê? Porque teve uma doença mental. Às vezes a pessoa pode ficar afastada por doença cardíaca, outros problemas de saúde, por câncer, elas voltam. Então a sensibilidade maior, né, são abraçados, né, aceitados maior essa questão. Então, dentro das doenças mentais ainda tem muito esse preconceito. Então, acho que começar a trabalhar de cima, o próprio gerente, a parte de cima, trabalhar essa questão de ambiente saudável mentalmente, para poder não contagiar o ambiente, né, com raiva, com um ambiente ruim, porque isso vai atrapalhar o funcionário, vai gerar, vai contaminar. Com certeza. Porque uma pessoa feliz produz muito mais, né? Muito mais. É isso aí. E, doutor, falando um pouquinho sobre o luto, a gente sabe que o luto, ele é um processo único para cada pessoa.
Mas no caso de perder, né, alguém, um ente querido, por suicídio, a gente sabe que isso é mais desafiador, né? Como que a gente luta, que a gente lida com a dor do luto de um ente querido levado assim por suicídio? Normalmente é comum ir ao consultório pessoas que perderam pessoas por suicídio, né? E acho que normalmente no dia a dia isso vem a questão do tabu assim das pessoas, então as pessoas próximas vão evitar falar sobre aquilo, né? Então assim uma pessoa, a mãe que perdeu um filho, ou uma pessoa que perdeu, né, uma mulher que perdeu a esposa, ou vice-versa, as pessoas próximas vão tentar evitar de falar sobre aquilo, não pode falar nisso, não pode, né? Isso eu acho, né, normalmente hoje tem falado que isso é um erro. Eu acho que o assunto tem que ser conversado para a pessoa poder expor aquilo que está sentindo, né? Então, a própria pessoa enlutada, a pessoa que está próxima, né, tem que buscar falar sobre isso, trabalhar, né, para a pessoa poder, porque eu luto. As pessoas ainda têm dificuldade, perde alguém, por que você está chorando? Não fica assim. Não, você tem que chorar, você tem que ficar assim. No primeiro momento, é a primeira fase do luto. Então, mas também você não tem que afastar aquela pessoa, né? Tem que dar o espaço para ela, mas tentar buscar entender o que ela está sentindo, dar espaço para ela falar sobre o suicídio daquela pessoa, né? Então, tirar do isolamento, tirar do obscuro, aquilo que eu falei no início. Então, deixar a pessoa que está sofrendo falar, tentar buscar falar, porque até ela vai ter dificuldade de falar. Se alguém chegar nela, por que seu esposo faleceu, de quê? Vai ter dificuldade de falar que foi suicídio. E aí, a partir do momento que ela fala sobre o que é suicídio, outra pessoa reage assim, ele suicidou. Entendeu? Então, dificuldade de falar como uma reação. Então, então assim, se a pessoa reage de forma menos intensa, entende que aquilo ali faz parte de como, assim, não é a mesma coisa como uma doença crônica. Mas a pessoa que vai ouvir tem que, né, aprender a saber ouvir né, de não ter esse tipo de reações. Quero pedir aí você que está nos acompanhando, né, como eu disse, um bate-papo muito bacana, muito informativo, né, para você curtir e compartilhar aí esse vídeo, né, curtir aí para que mais pessoas, né, possam saber, né, ouvir, ter essas informações. Às vezes você que está nos acompanhando, né, está aí ouvindo aqui o doutor, a Iramaia falar, você está, né, às vezes, vendo aí alguns sinais dentro da sua própria casa, aí, entre os seus familiares, seus filhos, maridos, esposas, companheiros, companheiras, né? Importante a gente ficar atento. E eu queria, sim, doutor, aproveitar que o senhor falou sobre isso, né, sobre falar, sobre a importância do luto, falar um pouco sobre essa questão. Às vezes as pessoas têm um preconceito grande sobre ir ao médico e expor as suas questões, né? A terapia que todo mundo fala, né? Que hoje é interessante. A terapia normalmente pode ser com psicólogo ou com psiquiatra. Eu atuo mais com a parte médica mesmo, né? A pessoa tem que entender que ele está doente, que tem uma doença, né? E a persistência daquilo vai atrapalhar o dia a dia, porque a cabeça comanda o corpo. Começa a aparecer outros sintomas físicos. Por exemplo, a ansiedade é um dos transtornos da medicina que mais gera sintomas físicos. Dor de cabeça, dor muscular, palpitação, visão turva. Então, muitas vezes são sintomas que não encaixam em nenhuma doença, lesões de pele. Então, são problemas mentais. Problemas mentais geram sintomas físicos. A própria depressão, cronicamente, vai gerando uma baixa imunidade, aumento de risco de doenças. E acaba a questão de a pessoa não se alimentar bem, aumenta o risco da pessoa, né? Já tem pessoas que morreram por depressão, mas não por suicídio, mas por definhar, né, pela depressão. Então, a depressão acaba com todo, né, o equilíbrio da pessoa, com todo o meio de viver da pessoa. É uma doença que afeta todo o social e todo o ambiente da pessoa, no trabalho, né, em casa, em todos os ambientes. E ela vai afetar, inclusive. Então, eu acho que não tem que esperar agravar. Né? Se você já vê que está com sintomas, que está persistindo, já tem meses e não melhora, não tem uma causa, você não está em luto, não espere agravar muito. Busque ajuda, psiquiatria, psicólogo,
Né? Vamos fazer com que você tenha uma vida mais equilibrada. O importante, eu falo isso, a palavra principal da saúde mental, equilíbrio. Né? O tratamento, por exemplo, medicamentoso, não vai trazer uma felicidade que não existe. Já aconteceu, a pessoa, eu não quero tomar remédio porque eu vou ficar feliz excessivamente. Pessoal, se acontecesse isso, todo mundo estava tomando remédio. Remédio era tudo. Então, não. O tratamento psicológico, psiquiátrico, é para buscar um equilíbrio na sua vida. No Brasil, a gente ainda enfrenta muitos desafios relacionados à área de saúde mental. Na sua opinião, o que precisaria melhorar para apoiar melhor a saúde mental no Brasil? Uma coisa que acontece muito é que os próprios, a gente tinha falado, questão de suicídio, que as pessoas têm vergonha de falar. Até na área da saúde, às vezes, isso é subnotificado. Né? Então, às vezes nos pronto-socorro, nos hospitais, então eu acho que capacitar as pessoas, às vezes, que não são da saúde mental é fundamental. Eu já trabalhei em hospitais aqui, que eu via, que fala assim, piadinhas dentro dos próprios profissionais de dentro do hospital. Então, eles têm que entender, buscar essa capacitação de forma geral em todo o ambiente de hospitais, entender que a depressão não é uma área só para psicólogo, psiquiatra. Está lá. A maioria busca o pronto-socorro. Né? São os não profissionais de saúde mental que normalmente têm o primeiro acesso. São a primeira linha. Normalmente, igual eu falei, a gente está segunda linha, na verdade. Depois que passou por vários profissionais, que vai chegar no psiquiatra e muitas vezes no psicólogo. Então, essa capacitação, trabalhar orientações em escola, o bullying, na questão. Eu vejo o povo falar, mas antigamente o povo sofria bullying e não acontecia nada. Hoje eu trato pessoas de 40, 50 anos que ainda sofrem com bullying, que tinham que sofrer aos 10 anos de idade. Só não chamava bullying ainda, né, doutor? Mas falar que a gente tem resiliência. Tem pessoas que vão passar por aquilo e não vai acontecer nada. Mas quem que não vai acontecer? A gente não sabe. Né? Que a pessoa que já tem história familiar, que já tem riscos maiores de ter um quadro depressivo, que passa adolescente, que passa por situação de bullying, né? Tem bullying na internet. Hoje pior ainda, porque muitas vezes ficava no ambiente escolar. Hoje está tudo exposto. Hoje está muito exposto. As redes sociais. Eu acho que as redes sociais, assim, não é questão de... como é que fala, de censura, nada, mas eu acho que a exposição é muito grande. E as pessoas que estão aqui de fora pensam que aquilo é um mundo real, daquela pessoa. A maioria das pessoas, né, pensa que aquilo é de fato. Então, trabalhar essas questões de redes sociais, questão do bullying virtual, de as escolas fazer uma melhoria em relação aos seus alunos, trabalhar e fazer campanhas dentro da escola de prevenção ao bullying e ao suicídio. Né, campanhas nacionais, você está fazendo. Essa questão disso aqui é um exemplo. Né, uma área específica trabalhando nisso. Por quê? Porque é comum. Eu trabalho, eu pego muito paciente de empresas com depressão e risco de suicídio. Então, isso que está sendo feito é um tipo de campanha. Então, tem que trabalhar isso. Está aqui na Metabase, vai para a área de comércio. Então, espalhar isso para vários ambientes é uma situação para ser trabalhada. Então, são situações e facilitar a questão do acesso. Isso é importante. Né? Facilitar o acesso naquele momento. Né? Então, um hospital, um CAPS, tem outros ambientes também, pode ser trabalhado, como eu falei, a própria escola, ou redes de apoio, né? Capacitar para poder ser aquele primeiro momento. Porque às vezes a pessoa quer ir naquele momento, aquele ambiente não está preparado para receber aquela pessoa, dali ela vai embora e pode fazer o pior. O que nós temos hoje? Que já é até antigo e todo mundo já fala, mas às vezes até as pessoas esquecem, né? O CVV, Centro de Valorização da Vida, né? 180. Os CAPs, né? Que normalmente funcionam no horário comercial, mas tem cidades maiores que tem CAPs que funcionam 24 horas. Mas em Catalão, fora do horário comercial, normalmente buscar a UPA, né? Que é a primeira rede ali de facilidade para buscar atendimento. É isso aí. Ilhamar, agradecer a sua presença aqui, né? Nosso tempo está
passado já, mas agradecer muito pela disponibilidade de você estar aqui com a gente, vir trazer essas informações, né, ter contribuído tanto com a gente aqui nesse momento, e eu espero, às vezes, te receber aqui em breve para a gente falar de outros assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, mesmo a oportunidade, muito obrigada, e com certeza nós vamos se encontrar, né, novamente para abordar outros assuntos. Com certeza, né? Tem outros temas, outros meses, sempre ligado aí à saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras que nós representamos, né? E é isso que a gente tem tentado fazer por aqui. Doutor Heber, satisfação conhecer o senhor, né? Foi um prazer. Agradecer o senhor ter dedicado um tempo aí da sua agenda para estar aqui conosco. E eu queria pedir que o senhor aí aproveitar o tempo e deixar aí suas considerações finais. E mais uma vez aqui, em nome da entidade, em nome dos nossos associados, em nome da comunidade catalã, agradecer o senhor ter aí trago tantas informações importantes para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? A questão, né, de a gente não ficar só no setembro, né? Isso. Eu estou aqui hoje, já está aqui hoje, e o mês que vem, e o mês de novembro, o mês de janeiro, as pessoas estão vivendo e é um dia de cada vez a pessoa está ali em sofrimento. Então, essa campanha é em mês de setembro, mas vamos fazer isso todos os dias. Isso que é importante. Com certeza. Agradecer você que nos acompanhou até agora, né, e pedir mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo para que todas as pessoas possam receber essas informações, para que esse vídeo realmente possa fazer a diferença na vida de quem está precisando de ajuda. Então eu quero agradecer aqui, valeu, até a próxima, eu fico te aguardando para o próximo episódio do Metabase na Cidade. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.